pessoas, sou Beatriz Pereira com mais Meu Mundo Sobrenatural. Ele voltou, aquele que não gosto de mencionar o nome, para falar a vocês os lugares onde há portais para o submundo. Olá, meus capetinhas. Como estão? Fiquei com saudade de vocês. Sou eu de novo. Hoje tem um assunto especial. Portões para o inferno. Muitos dizem que existem 6 entradas para o submundo. Muitas religiões acreditam que o inferno está debaixo da terra, lugar onde as almas são torturadas para pagar pelos seus pecados que cometeram em vida. Segundo os povos antigos, existem 6 lugares em diferentes partes do mundo que podem ser portões para o inferno. Selecionei estes 6 lugares do mundo, onde vocês irão ver os portões para o inferno. Fiquem ligados. Número 1. O vulcão Massaia, conhecido como Boca do Inferno, porque expele um cheiro e uma fumaça fortíssima de enxofre. Encontra-se na Nicarágua. É uma rachadura no solo que dá lugar a um abismo muito assustador. Quando os espanhóis chegaram à Nicarágua, acreditava-se que ali fosse a entrada para o inferno. Mais ou menos há uns 500 anos atrás. Nunca mais retornaram, pois colocaram até uma cruz na ponta desse vulcão. Número 2. Caverna de Hades, localizada no sul da Grécia. Dizem que ela é cortada por um fio, que seria o principal canal para a travessia das almas até o submundo. Acredita-se que é um local de tortura. Os gregos diziam que é um lugar frio e tinham que pagar o barqueiro. Ninguém nunca foi lá para saber, não é? Pelo menos se for, eu não deixo voltar. Número 3. O vulcão Hekla, um vulcão localizado na Islândia, que já cobriu toda a Europa de cinzas. Dizem que em 1104 houve uma erupção, que fez um barulho estrondoso, e graças a isso, os habitantes acreditavam que era o som produzido pelas almas, sendo arrastadas pelos demônios para o inferno. E também ficou um lugar muito temido. Gostei. Divertido, não? Número 4. Caverna Xibalba. Na América Central foi considerada pelos maias um portal para o submundo, lugar de muitas lendas, e foi feito sacrifícios humanos para acalmar os deuses e afastar maus espíritos. Ali, os maias acreditavam que é para onde iam quando morriam. O submundo. Número 5. O Purgatório de São Patrício. Na Irlanda é uma caverna que se abriu um buraco, e supostamente poderia se ver o inferno. Segundo a lenda, São Patrício usava para restaurar a fé dos pagãos, mostrando o inferno. Segundo ele tinha uma visão do inferno que teria sido mostrada por Jesus Cristo. Mas muitos acreditam que lá até hoje pode ser um lugar de peregrinação e penitência. Tudo para escapar de mim. E o último, número 6. Vulcão Erta Ali. Esta é uma das portas que fica mais abertas, pois o vulcão encontra-se em atividade na Etiópia, um local onde a terra está se rompendo, abrindo o chamado pelos estudiosos como o inferno do universo. Essa é a crença do povo, que há 6 portais para o inferno. Se você acredita ou não, fica a seu critério. Agora, se quiser ir para lá, pode conhecê-los os locais. Ou faça o possível para você ir comigo pessoalmente. Se gostaram do vídeo,
deixem seu like. Senão, vou sair de um desses portais para levar a sua alma.